vídeo de hoje, a gente vai descer o iceberg do Minecraft. Começa com curiosidades bobas, easter eggs, coisas que a maioria já ouviu falar, e vai descendo para teorias esquisitas. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí até onde você já conhecia. Bom, esse vídeo teve a ajuda do Lucão Blocks. E fala, rapaziada, tudo bem com vocês, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Lucas e hoje eu vou estar participando aqui do vídeo do nosso mano Pedro Jorge, beleza? Que é o vídeo do iceberg de Minecraft, beleza? Vou estar dublando aqui com vocês a segunda, a quarta e a sétima camada, beleza, rapaziada? E do Rafael, também conhecido como Mana Peludo. Fala, tropinha, aqui é o Rafael. Antes de mais nada, já deixando seu likezão e se inscrevendo no canal. Iremos estar explorando sobre Minecraft. Agora relaxa aí, aumenta o volume. Bora descer no iceberg? Bora pro vídeo! Portais do Nether. Os portais do Nether são provavelmente a primeira coisa estranha que todo jogador aprende. Um retângulo de obsidiana, ativado com o fogo, que simplesmente rasga o mundo e te joga numa dimensão infernal. Strongholds. As Strongholds são estruturas subterrâneas escondidas. Elas abrem um portal do fim, o único caminho oficial para zerar o jogo. Invocação do Wither. O Wither não é um chefe que você encontra, ele é um chefe que você cria. 3 crânios de esqueletos do Wither em cima de Areia das Almas. Quando invocado, ele fica imóvel e invulnerável por alguns segundos, como se estivesse nascendo. Depois disso, a explosão vem e, consequentemente, mata tudo ao redor dele. Jockeys. Os Jockeys são mobs montados em outros mobs. Eles levantam várias perguntas. Um esqueleto controlando uma aranha. Poema dos créditos do fim. Depois de derrotar o dragão Ender e atravessar o portal de saída, o jogo não te dá uma cutscene. Ele te dá um poema. 2 narradores conversam sobre você, suas ações, sua existência, comparando a vida a um sonho curto e o jogo a um sonho menor ainda. É estranho, filosófico e completamente fora do tom do resto do jogo. Discos musicais. Os discos de música são alguns dos itens mais atmosféricos do jogo. Muitos só podem ser obtidos de formas bem específicas, como um creeper sendo morto por um esqueleto. A maioria foi composta por C418, com músicas melancólicas e solitárias. Faróis. Os faróis são estruturas gigantescas que exigem materiais absurdamente raros. Em troca, eles lançam um feixe de luz direto para o céu e concedem poderes aos jogadores. O detalhe curioso é que a pirâmide não precisa ser exclusiva de um farol. Você pode esticar a base e colocar vários, e ainda dá para colorir o feixe. Poços do deserto. Poços do deserto são estruturas raríssimas, às vezes surgindo até quando a geração de estruturas está desativada. Eles aparecem isolados longe de vilas, sem explicação clara. Quem construiu aquilo? E por que exatamente ali? Sopro do dragão. O dragão do Ender deixa nuvens tóxicas que podem ser coletadas em garrafas. O jogador literalmente engarrafa o ataque do chefe final. Eventos sazonais. Em datas específicas, o jogo muda. No Halloween, mobs usam abóboras. No Natal, baús viram presentes. O mundo simplesmente reage ao nosso calendário. Dormir em outras dimensões. Tentar dormir no Nether ou no fim faz a cama explodir. E se você morrer assim, a mensagem deixa claro: foi intencional pelo design do jogo. O próprio Minecraft admite que aquilo não é um erro. Rostos na Soul Sand. A textura da Areia das Almas mostra rostos gritando. Isso nunca foi escondido. O bloco desacelera o jogador, como se algo estivesse te puxando, seja simbólico ou literal. Herobrine. O clássico dos clássicos. Herobrine surgiu como uma creepypasta de alguém que seria o irmão morto de Notch. A primeira menção registrada foi em uma antiga print, e o primeiro vídeo foi registrado pelo streamer Brucraft. A Mojang chega até brincar com isso em notas de patch, sempre removendo o cara das atualizações, mesmo sabendo que ninguém nunca viu ele de verdade.
é mais um mito que virou parte da história do jogo. Origens do Creeper. O Creeper nem era para existir. O Notch estava modelando um porco, mas errou os valores de altura e largura, e o resultado acabou parecendo algo estranho. Ao invés de descartar, ele viu potencial e transformou aquele erro em um dos mobs mais icônicos do jogo. Cave Game. Antes de tudo, havia o Cave Game, uma versão rudimentar do Minecraft, com blocos de grama e pedra, diretamente inspirados do Rubidung, outro jogo antigo de Notch. Nunca foi lançado oficialmente e só aparece em vídeos raros. Muitos nem estão disponíveis hoje. Influência da Microsoft. Em 6 de novembro de 2014, a Microsoft comprou a Mojang por 2,5 bilhões de dólares. Isso abriu portas para o Minecraft se tornar realmente multiplataforma, com a Bedrock Edition, passando a ter marketplace, microtransações e tudo mais. Em 2021, as contas Mojang migraram para contas Microsoft, e quem não fez a migração corretamente simplesmente perdeu acesso ao jogo. Creepers são plantas. Mas me diz aí, os Creepers seriam plantas? Bem, é isso que uma teoria popular diz, que os Creepers na verdade não são só explosivos ambulantes, mas sim plantas. A explosão espalharia seus esporos e a textura verde reforça a ideia. Mas o bestiário oficial mostra TNT dentro deles, indicando que talvez sejam artificiais. O Ender Dragon é fêmea. O único dragão do jogo solta um ovo quando derrotado. Isso dá margem para teorias sobre reprodução e gênero, indicando que a criatura é fêmea, mesmo que o jogo nunca diga explicitamente. Um detalhe que a comunidade adora especular. Farlands. O mundo do Minecraft teoricamente seria infinito, mas chegando a cerca de 12 milhões de blocos do spawn, a geração falha. O terreno vira caos, blocos duplicados, paredes gigantescas, buraco. No beta 1.8, as Farlands foram removidas, mas na Bedrock elas duraram até 2021, antes de serem modificadas em linhas finas de terra. Tutorial com logo do portal. Nas versões de console, havia mundos tutoriais com logotipos gigantes do Minecraft no céu. Invadir esses mundos podiam revelar segredos, de baús com diamantes a nether portais. Ovelha rosa. As ovelhas podem aparecer em 6 cores diferentes, mas a rosa é raríssima, apenas 0,164% das ovelhas. Nomeando mobs. Usar um name tag como Dinnerbone ou Grum vira qualquer mob de cabeça para baixo. Outros nomes especiais causam efeitos engraçados ou únicos, sendo eles Jab Underline, faz a lã da ovelha ficar RGB, e Toast, transforma coelhos, homenageando a namorada de um jogador. Minecraft+. Uma coleção de protetores de tela para o Windows anunciadas pela Mojang no Dia da Mentira de 2021, com versões com tema de Minecraft de antigos protetores de tela que os computadores no Windows costumavam vir. Minecraft 3D. Também conhecido como 3D Shareware versão 1.34, esta foi uma versão de piada do Minecraft para o Dia da Mentira de 2019, que fazia referência a títulos Shareware dos anos 90, como Doom. As mudanças mais notáveis foram shaders retro padrão, barris explodindo, cores de trapaça e mobs sendo renderizados em 2D via Outdoor. Texturas PCX. Um pacote de texturas de piadas para o April Fool's Day 2018, substituindo um pacote de texturas padrão. Todos os blocos foram compactados para usar apenas cores de 8 bits, resultando em drasticamente menos detalhes. Atualização, amor e abraços. Meu snapshot instantâneo de piada para Java 1.10, lançado para o Dia da Mentira de 2015, quando 1.9 ainda estava em andamento. Em vez de o jogador sofrer dano, um medidor de amor se encheria.
o que significa que uma era é efetivamente incapaz de morrer. Várias outras adições, como o tema de simpatia, também foram adicionadas. Se o jogador atingiu 8 linhas completas de corações, eles recebiam capacidade de jogar Minescript no jogo. Edição Java 2.0. Um pré-lançamento para uma versão falsa 2.0 de Minecraft, contendo várias mudanças de piadas e recursos, que foi lançado para vários youtubers para o Dia da Mentira de 2013. Minseraft. Uma rara tela de título do Minecraft, ou melhor, Minseraft, tem uma chance de 1 em 10.000 de exibir Minseraft em vez de Minecraft. Um detalhe bem simples, mas bem raro para se ver pela primeira vez. Camadas dimensionais. Embora nunca tenha sido mostrado no jogo, muitos fãs especulam que o Nether existe abaixo do Overworld, devido à sua sensação infernal e à existência do teto inferior, enquanto o End está acima dele devido ao seu tema espacial. Na verdade, a arte oficial do pôster de Minecraft World Beyond coloca o fim acima do Overworld e o Nether na parte inferior. Em 22 de outubro de 2020, Diner Bone desconfirmou essa teoria em um post no Twitter. Antigos construtores. Uma grande teoria abrangente que começa com uma antiga civilização de construtores, sejam humanos ou de outra forma, uma vez povoando o mundo superior e posteriormente outras dimensões. As estruturas naturais encontradas ao longo do jogo são marcadas principalmente para o trabalho desses antigos construtores, que procuravam conquistar o canto dos mundos e construir edifícios elaborados como uma exibição de suas proezas. Ao chegar ao Nether, por exemplo, eles destruíram quaisquer civilizações que os Pinglins tivessem, deixando nada além de bastiões arruinados. Eventualmente, no entanto, alguma má ameaça levou todos eles primeiro ao esconderijo, fortalezas sendo abandonadas antes de serem obliteradas completamente, alimentando papagaios com biscoitos. Quando papagaios foram adicionados pela primeira vez, eles foram atraídos por biscoitos, como uma referência ao famoso ditado: Polly quer um biscoito. Na realidade, o chocolate é tóxico para papagaios. A mecânica de alimentação de biscoitos foi alterada alguns anos depois, de modo que alimentar um papagaio mataria instantaneamente. Disco 11 e 13. Disco 11 é um disco de música quebrado com áudio assustador. Isso é muito diferente de todos os outros discos. O som no final é teorizado ser de um Enderman. Disco 13, mais provável, contém a outra metade da história também, com sons de flechas sendo disparadas, assim como uma explosão de creeper no final. Porões secretos de iglu. 50% de todos os iglus possuem um alçapão levando a uma masmorra, onde pode ser encontrado um tutorial para a conversão de zumbis aldeões. Galinhas nas cavernas. Às vezes, os jogadores podiam encontrar galinhas vivendo nas profundezas do subsolo em cavernas. Isso foi resultado do spawn de jockeys galinhas, com a galinha subindo em uma lacuna alta de um quarteirão e posteriormente sufocando um bebê zumbi. Herobrine é irmão de Notch. Uma teoria popular para Herobrine é que ele é na verdade o irmão de Notch. A teoria se originou através de uma entrevista com o próprio Notch. Na realidade, Notch nunca teve um irmão, Raytor Nether. Antes da Pocket Edition ter um Nether real, você tinha que criar uma estrutura chamada Nether Raytor para gerar um Nether Spire, dentro do qual havia blocos relacionados ao Nether, bem como pigments zumbis e obsidiana brilhante. Edição Educação. Uma versão do Minecraft lançada inicialmente em 1º de novembro de 2016 e destinada ao uso educacional, contendo recursos não presentes nas versões Java ou Bedrock. Mobs hermafroditas. Animais de Minecraft costumam ter traços de ambos os sexos na mesma textura. As vacas têm chifres e úberes, as galinhas têm barbelas vermelhas como um galo, mas põem ovos como uma galinha, etc. Aldeias abandonadas. Em Java Edition, as aldeias abandonadas, as aldeias zumbis, têm 2% de chance de gerar com teias de aranha, portas faltando e aldeias zumbis no lugar dos reais. Pack.png. O ícone padrão para pacote de recursos mostrando uma colina de Minecraft,
Um jogador popularizou a busca pela semente da qual essa colina foi retirada. Um projeto voluntário do Minecraft, @home, finalmente descobriu a semente, rubis. Nos instantâneos de 1.3.1, as esmeraldas foram originalmente destinadas a ser rubis. No entanto, foi rapidamente alterado para uma textura esmeralda mais verde, devido à possibilidade de rubis e redstone serem muito semelhantes à aparência. Vazio abaixo de Overworld. Logo abaixo da rocha-mãe no mundo superior, há uma extensão infinita de vazio. Muito provavelmente não é canon na tradição Minecraft. Isso só existe porque o mundo Minecraft só pode ir para baixo até agora. Armadilhas de cavaleiros e esqueletos. Um evento que raramente pode acontecer durante trovoadas. No início, apenas um único cavalo esqueleto é gerado, mas ao se aproximar um raio, atinge o cavalo e 4 cavaleiros esqueletos são convocados. Uma possível referência aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses esqueletos têm laços e capacetes encantados, ao contrário dos cavalos comuns. Os esqueletos cavalos não se afogam debaixo d'água, isso é porque eles não têm pulmões. Sede do mundo menu. O mundo de Minecraft encontrado no panorama da tela de título pré 1.13 vem de uma semente existente, e o projeto voluntário Minecraft @home descobriu a semente na versão beta 1.7.3 e também as coordenadas exatas. Ilusionistas, que só podem ser spawnados com o comando summon, ele usa principalmente um arco para atacar, mas também pode usar 2 magias, uma que liga o jogador e outra que gera várias duplicatas falsas de si mesmo. Coelho assassino. O Killer Rabbit, uma referência ao Holy Rabbit, foi adicionado como um mob de spawn natural com uma chance de 1 entre 10.000 de spawn. Provavelmente foi reduzido para 1 entre 2.500 de spawn, antes de só poder ser gerado com comando. Idiomas secretos. O menu de Minecraft tem 6 idiomas de easter egg: idioma pirata, lowcat, inglês shakespeariano, inglês com letra investida e russo pré-revolucionário. Dimensão celestes. Uma dimensão planejada para o beta 1.8 Adventure Update, o infame Aether das terras e criaturas aladas, destinado a ser o oposto completo do Nether, ambos tematicamente e em termos de terreno. Esta dimensão do céu foi descartada, no entanto, e mais tarde foi substituída pela dimensão do fim, resultado depois em tutoriais estúpidos de como criar um portal usando pedra luminosa e água, enganando muita gente. Twitter do Notch. Notch ocasionalmente usava sua conta no Twitter para compartilhar opiniões altamente controversas sobre raça, gênero e sexualidade. Em 28 de agosto de 2020, ele fez uma promessa com um kit de ferramentas do Game Maker que excluirá sua conta no Twitter se o GMTK parasse de mencionar política em seu canal. Ele seguiu sua promessa e excluiu sua conta, embora tenha a reativado em 22 de setembro. Origens do som Guest. C418 confirmou que o som do choro do Guest é na verdade uma gravação de seu gato de estimação, que faz o barulho quando perturbado. Sangue verde. Quando os pigmeus zumbis foram criados pela primeira vez, eles tinham sangue vermelho. Mais tarde isso foi alterado para sangue verde, já que o Notch o achou muito sangrento. Netherrack é feito de carne. Uma teoria de que o Netherrack é feito de carne pura, muito provavelmente vem no quanto se parecia com o tecido muscular, bem como o fato de que o Nether já é uma dimensão bastante infernal. Além disso, o nome original para Netherrack era Bloodstone, ou pele de sangue. Baú trancado. Esse foi um recurso de zoeira do Dia da Mentira de 2011. O baú só podia ser aberto com uma chave específica da Steve Company. Kit jogava numa loja falsa cheia de easter eggs estranhos. Engrenagens. Antes da redstone existir, as engrenagens foram pensadas como sistema mecânico para criar mecanismos. Elas podiam ser colocadas nas paredes, mas nunca funcionaram de verdade.
acabaram sendo removidas quando o pod de Redstone entrou no jogo, virando só um vestígio de Minecraft que poderia ter sido bem diferente. Santuário do Herobrine. Uma estrutura criada pela comunidade Netherrack em chamas, cercado por blocos de ouro e tochas de redstone. Segundo a lenda, isso poderia invocar o Herobrine. Nunca houve prova, claro. Enderman, habitante das Farlands. Essa teoria nasceu em discussões do 4chan em 2011. A ideia era que os Endermans seriam os moradores das Farlands. O próprio Notch entrou na brincadeira e disso surgiu o nome O Fim, cota de malha de fogo. Durante muito tempo, a armadura de cota de malha não podia ser craftada no Survival, mas até a versão 1.8, no modo criativo, existia uma receita secreta usando blocos de fogo na mesa de trabalho. Depois disso, a receita foi removida completamente. Dragão Vermelho. Notch planejava lançar o Dragão Vermelho como um chefe do mundo normal, em paralelo ao Ender Dragon. O conceito nunca saiu do papel. Dinnerbone já comentou que a ideia não foi descartada totalmente, mas até hoje o mob nunca apareceu oficialmente. Steve Verde. Uma creepypasta famosa sobre uma versão verde do Steve, supostamente adicionado por um desenvolvedor contra a vontade da Mojang. A história gerou variações como Steve Vermelho e Steve Azul, sendo elas creepypastas absurdamente estúpidas. Blocos de textura ausente. Quando o jogo encontra um bloco inválido, ele vira aquele padrão roxo e preto clássico. Antes da versão 1.6.1, aparecia só um bloco branco com uma textura ausente. No Bedrock, o jogo usa o bloco info_update com atualizar, escrito em todos os lados. Yololo. Os evocadores podem mudar a cor de ovelhas azuis para vermelhas quando gritam Yololo. Isso é uma referência direta ao sacerdote de Age of Empires, que convertia unidades inimigas para o seu lado. Receita da maçã encantada. No começo, a maçã dourada era extremamente forte e feita com blocos de ouro. Quando foi nerfada, a Mojang criou a maçã dourada encantada, mantendo a receita original. Na versão 1.9, ela deixou de ser craftável e passou a existir só em baús. Testemunhas. Durante um curto período na beta 1.9, todos os aldeões tinham o nome Testificate acima da cabeça. Isso acabou sendo removido rapidamente, mas virou um detalhe estranho da história do jogo. Futuro pós-apocalíptico. Uma teoria diz que Steve vive num mundo pós-apocalíptico, onde ele é um dos poucos sobreviventes. Os mortos-vivos seriam restos da antiga humanidade e os aldeões mutantes tentando reconstruir as civilizações do zero. Alijava. Um item planejado para armazenar várias pilhas de flechas em um único slot. Só a textura existiu, e até ela foi removida com a atualização 1.9. Configurações super secretas. Até a 1.9 existia um botão escondido no menu de opções que aplicava filtros visuais estranhos do jogo. Alguns simulavam as visões de certos mobs. Notch deixava cair maçãs. De Indev até a 1.3.1, jogadores chamados Notch dropavam maçãs ao morrer. Zumbi gigante. Um mob não utilizado, com 12 blocos de altura. A existência dele levanta a ideia de que gigantes reais já habitaram o mundo do Minecraft. Filtros de perspectivas criaturas. No modo espectador, os jogadores têm a capacidade de ver através dos olhos das entidades, incluindo suporte de armadura. Certas criaturas podem aplicar filtros à sua tela, enquanto você as observa. A visão de um Enderman inverte e desatura ligeiramente as cores. Os Creepers têm um tom esverdeado e as aranhas têm 5 telas onde cada um dos olhos estariam localizados. Névoa do Vazio. Até a versão 1.8, a névoa do vazio diminuía a distância de visibilidade, ficando mais densa à medida que se descia.
criando uma atmosfera de claustrofobia e escuridão total, preenchida por partículas cinzas. Ela servia para dar um tom de mistério e perigo ao subsolo. A névoa foi removida devido a problemas de desempenho. Fortalezas sendo abandonadas. Fortalezas geralmente são construídas para proteção contra ataques, então os portais do fim costumavam ser guardados e reverenciados como um último bastião, possivelmente daqueles que outrora residiam nas também vazias cidades profundas e sombrias, antes de serem aparentemente abandonados. A teoria plausível para o abandono dessas estruturas é que todos os envolvidos simplesmente atravessaram para o outro lado, considerando que não há mais humanos no fim, o que reforça a teoria de que humanos seriam endermes corrompidos. Portais do fim pré-ativados. Nas salas de portais das fortalezas, cada moldura de portal do fim tem 10% de chance de já conter um olho do fim. Com 12 molduras no total, isso significa que cada sala de portal tem chance de 1 em 1 milhão de surgir com todos os 12 olhos, ativando-a automaticamente sem que o jogador precise fazer nada. Pirâmides de tijolos. Uma pirâmide de 32 blocos de altura, adicionada durante o InfDev para experimentar a geração de estruturas. Essas estruturas maciças surgiam sempre nas mesmas coordenadas, independentemente da semente. Na época, era a única forma de conseguir blocos de tijolo no jogo. Elas sempre apareciam a 500 blocos de distância do spawn e foram removidas após um mês, tornando-se um dos maiores mitos das versões clássicas. Espectrograma da Caverna 14. Assim como no disco 11, a Caverna 14 também possui uma imagem quando inserida em um espectrograma, embora desta vez seja o icônico rosto do Creeper. Endermen são humanos corrompidos. Uma teoria que afirma que os humanos não existem no mundo do Minecraft porque foram todos transformados em Endermen. A fala investida dos Endermen possivelmente corrobora essa teoria. No entanto, como eles se tornaram Endermen é outra questão. Talvez eles simplesmente tenham se transformado quando estavam no End, assim como os Piglins no Overworld. Eles também podem ter sido corrompidos por outra criatura, como os Endermites, simplesmente sofridos mutações por comerem muitas frutas do couro, ganhando permanentemente a habilidade de se teletransportar ao custo de uma aparência deformada. Monolitos. Enormes pilares de terreno que se estendem até o limite de altura e que apareceram como uma falha no terreno do InfDev. Zumbis incuráveis. O jogador consegue curar aldeões zumbis, mas zumbis comuns não podem ser curados. Talvez estejam em um estado irreversível ou talvez nunca tenham estado vivos. Existiram mais dragões do fim. Embora o atual dragão do fim seja o último de sua espécie quando o jogador chega ao fim, a existência de cabeças de dragão em naves do fim sugere que já existiam mais dragões por toda a dimensão, que foram gradualmente caçados até quase a extinção por uma civilização antiga. Endermen escravizados pelo dragão Ender. Uma teoria que afirma que o dragão Ender é um ditador implacável, e não o líder dos Endermen. Para começar, o fim inicialmente não tem saída. Pode-se entrar no fim, mas até que o dragão seja derrotado, não se pode sair, forçando a pessoa a morrer ou potencialmente se transformar em um Enderman. Originalmente, os Endermen tinham olhos verdes, que depois foram alterados para roxo em 13 de novembro de 2011, na versão Java Edition Beta 1.8 pré-lançamento. Pode-se argumentar que uma explicação dentro do jogo para uma mudança seria o controle mental exercido pelo Ender Dragon sobre os Endermen, já que o dragão foi implementado exatamente um mês após a alteração da cor dos olhos. Além disso, derrotar o dragão concede a conquista Liberte o Fim, mais uma evidência que sugere que os Endermen eram escravos sob o domínio do dragão. É provável que os sons de ajuda da floresta distorcida sejam resultado de Endermen que, de alguma forma, escaparam do fim contra todas as probabilidades
Agora estão tentando encontrar alguém que possa pôr fim ao sofrimento de sua raça. Monstros debaixo da sua cama. Antes do Minecraft 1.0, quando os mobs podiam surgir em áreas escuras pela primeira vez, havia uma chance de um mob aparecer de repente e te acordar antes do fim da noite. Caso sua cama estivesse em uma área sem iluminação, isso dava a impressão de que o monstro havia surgido debaixo da sua cama. Era um recurso intencional, não bug, pois até o Notch brincava sobre isso. Origem dos fósseis gigantes. Sob os biomas deserto e mesa, assim como nos vales de areia das almas no Nether, você pode encontrar costelas e ossos gigantes. Estes podem ter pertencido a dinossauros ou alguma outra besta gigante que costumava vagar pelo mundo de Minecraft. A dimensão do fim é um cinturão de asteroides. Considerando que há pedaços de rocha flutuando em um vazio infinito, há uma boa chance de que o fim se passe em algum lugar em um cinturão de asteroides. Mas se for no espaço, por que Steve não fica sem ar? Seria ele um deus? Falaremos sobre isso mais à frente do iceberg. Sons de colisão em cavernas. Os sons que tocam aleatoriamente para indicar cavernas inexploradas Os sons de caverna 1 a 16 são sons de assobios, vapor sendo liberados e o roda rolando sobre os trilhos. Os sons de caverna 17 e 18 se destacam, no entanto, pois parecem reproduzir o som de dois carrinhos de mina, colidindo um com o outro, e um deles descarrilando e caindo. O som de caverna 2 é descrito por alguns como um zumbido angelical. Lulas voadoras. Embora a velocidade de uma lula devesse parar ao atingir a superfície da água, um bug no código da lula, quando foi lançada pela primeira vez na versão beta 1.2, permitia que ela continuasse subindo, eventualmente nadando no ar. Uma correção apressada impediu que as lulas nadassem para cima por um longo tempo, fazendo com que elas se reunissem perto do fundo de lagos e oceanos. Esse bug foi corrigido na versão 1.8. Culto da Mansão da Floresta. Salas secretas na Mansão da Floresta contêm ídolos, uma sala de reuniões com um mapa, celas de prisão e um portal falso do fim, indicando que os Leigres têm algum objetivo final oculto. Há também uma sala cheia de lã azul clara e azul escura, as mesmas cores da camisa e calça do Steve do Minecraft. Detritos antigos são árvores fossilizadas. A textura dos detritos antigos parece ter casca nas laterais e anéis no topo, sugerindo que podem ser os restos petrificados fossilizados de alguma espécie resistente de árvore antiga. Guardiões do mar são mecânicos. Há muitos indícios de que os guardiões provavelmente foram criados por alguma outra espécie. Eles possuem espinhos retráteis que os fazem parecer minas submarinas. São feitos de prismarina, disparam lasers pelos olhos, e seu único propósito é proteger os monumentos oceânicos. A mesma espécie que criou os guardiões provavelmente também criou os monumentos. Além disso, o bestiário oficial parece confirmar que os guardiões são compostos por peças mecânicas. Vírus zumbi. Uma teoria que afirma que uma praga vírus zumbi transmitido pelo ar tem devastado a maior parte do mundo superior, baseada na observação de criaturas do Nether, como pinglins e oglins, que se transformam rapidamente em zumbis simplesmente por estarem no mundo superior. Com o tempo, imunidades naturais ao vírus zumbi foram desenvolvidas em diferentes graus, com alguns descobrindo curas na sequência de bunkers isolados em forma de iglus. Essa teoria não só tenta explicar como quase toda a humanidade foi dizimada tão rapidamente com o Steve ainda perfeitamente bem, como também explica porque a maioria dos aldeões simplesmente morre ao ser atacado por um zumbi em vez de se transformar em um, já que desenvolver resistência à zumbificação. Wake up! Calma aí, Pedroso. Vamos ler de novo. Calma! Foi mal, mãe! Calma aí, dá uma É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema.
Durante uma transmissão com o streamer Patmos do canal Brewcraft, onde ele viu Herobrine uma poça de lava, outro streamer chamado Cupland postou links no chat que levavam a este site. A página contém apenas um gif da cabeça de Shiv com os olhos se movendo freneticamente, além de uma confusão de símbolos e letras. Conectando apenas letras, você obtém a mensagem Wake Up, acorde, que diz que as vítimas de às vezes podem se refugiar em um mundo de fantasia do qual não conseguem despertar. Aí. Snoop, recurso que a Mojang utilizava para coletar dados do usuário, tanto no cliente quanto no servidor. Ele foi introduzido em 23 de julho de 2012, já com a opção de ser desativado. A partir da versão 1.13, o Snoop passou a ficar desativado por padrão, e foi removido completamente na versão 1.14, para atender às exigências do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Casa em Dev. Quando os jogadores iniciavam um mundo na versão em Dev do Minecraft, o ponto de spawn era sempre uma casa feita por 7x7 de pedra de musgo, um bloco que não podia ser obtido naturalmente em outro local daquela versão. Essas casas continham baús com packs completos de praticamente todos os blocos e itens do jogo, sendo que cada pack podia conter até 99 itens, valor usado antes da padronização para 64 blocos. Em versões posteriores da Endev, os baús foram removidos e as casas passaram a ser feitas de tábua de madeira, com piso de pedra. Ruby Dang, o jogo não lançado que Notch criou antes de Minecraft, baseado em Dual Fruit. O nome significa Ruby Land Dungeon, sendo Ruby Lands o mundo do jogo que Notch idealizou. As texturas de grama e pedra desse jogo foram posteriormente reutilizadas em Minecraft, quando Notch tentou criar uma versão de primeira pessoa do jogo, Crueldade Animal. A Mojang se recusa a adicionar a possibilidade de montar em golfinhos, alegando que seria crueldade animal, mesmo que porcos possam ser montados há tantos anos. Tubarões não serão adicionados ao jogo por razões semelhantes. Uma delas é que a Mojang acredita que isso levaria as pessoas a pensarem que os tubarões no mundo real são hostis, o que faz sentido, já que todos os mobs hostis atualmente no jogo são baseados em fantasias. O motivo pelo qual a Mojang não quer que os golfinhos sejam montáveis ainda é um mistério. Cid da pintura da caveira. O terreno que aparece ao fundo da pintura, Caveira em Chamas, Skull on Fire, vem do mundo real do Minecraft, descoberto por um usuário em 10 de setembro de 2020. Esse mundo é anterior à versão 1.1.1.2, pois versões mais antigas levam exatamente ao mesmo terreno, confirmando sua origem. A área mostrada na pintura corresponde precisamente às coordenadas x igual a 49, y 70 e z igual a 0, em um mundo antigo do jogo. Apaziguamento da China. Algumas pessoas especulam que a razão pela qual os tubarões não serem adicionados ao Minecraft e golfinhos não serem montáveis seja para apaziguar a China, já que os golfinhos do rio chinês estão criticamente ameaçados de extinção, e a China lançou uma campanha massiva em 2011 para conscientizar sobre o consumo de barbatanas de tubarão, numa tentativa de reduzir o número de tubarões mortos por suas barbatanas. Caricaturas antissemitas de aldeões. Corre o rumor de que aldeões e consequentemente as aldeias estão repletos de estereótipos antissemitas relacionados aos judeus, como narizes compridos, obsessão por ganância através de esmeraldas e a inclusão do golem de ferro como guardião, já que a figura do golem como protetor tem origem em textos judaicos. Não há confirmação definitiva sobre essa veracidade, como Notch afirmou que eles foram inspirados no aldeões de Dungeon Master 2, jogo que também inspirou o projeto anterior do autor, embora isso tenha ocorrido em uma postagem no Twitter, onde Notch usava linguagem lista de amigos, um recurso do Minecraft Pocket Edition e do Bedrock que permitia aos jogadores convidar pessoas para o servidor que criaram. Chris Gelbiggs anunciou que estava trabalhando em uma lista de amigos para a Mojang em julho de 2013, embora tal recurso ainda não tenha sido implementado na versão Java.
Farterlands. O segundo conjunto de Farlands, as Farterlands, são a zona de erro técnico no Minecraft, que existe muito além das famosas Farlands originais. Enquanto as Farlands comuns começam aos 12 milhões de blocos, as Farterlands só aparecem na marca absurda de 1 bilhão de blocos de distância. Nessa distância, a matemática do jogo está tão quebrada que os blocos perdem a colisão, fazendo que o jogador atravesse o chão e caia no vazio instantaneamente, tornando essa área um deserto visual e fantasmagórico, onde a fim do jogo simplesmente deixa de existir, ou que até hoje nenhum maluco tenha conseguido chegar lá sem usar nenhum tipo de cheat ou criativo. Os devastadores são aldeões mutantes. Os devastadores compartilham diversas semelhanças com os aldeões do Minecraft, incluindo olhos verdes, uma sobrancelha única e a tendência de emitir grunhidos. Uma teoria afirma que os saqueadores capturam prisioneiros durante seus ataques para multiplicar e transformar em máquinas de matar. Ashes 2 Ashes. Uma creepypasta envolvendo 2 arquivos de áudio encontrados em uma pasta comum durante a atualização de Halloween de 2010. Ashes1.org e Ashes2.org. O primeiro contém apenas um clipe, mas o segundo parece um homem soluçando. Captura de tela isométrica. Na versão de dev do Minecraft, pressionar a tecla F7 permitiu tirar uma captura de tela isométrica do mapa, renderizando criaturas e qualquer alterações feitas no mapa. No entanto, havia alguns bugs. Por exemplo, o jogador só renderizava se você estivesse em terceira pessoa antes, e os blocos só eram renderizados se estivessem no seu campo de visão. Seeds sombrias. Todas as seeds do Java têm uma sombra, ou seja, uma segunda seed que compartilha o mesmo mapa de biomas, mas com geração de terreno e localização de estrutura diferente. Alpha 1.1.1.1. A 10ª e última versão da atualização secreta, lançada por Node em 18 de setembro de 2010, enquanto as novas versões anteriores foram lançadas na sexta-feira, esta foi lançada no sábado. Essa atualização adiciona a mecânica de furtividade, varas de pesca e novas pinturas. Ela ficou disponível apenas por 205 minutos devido a um bug que fazia a tela ficar cinza por conta dos valores de grama e contrastes estarem definidos como zero. O problema é que foi rapidamente corrigido na versão Alpha 1.1.1.2. Essa atualização é notável por não possuir arquivos conhecidos. Minecraft 4K, uma versão do Minecraft criada em dezembro de 2009 para o concurso Java 4K de 2010, que desafiou programadores a criar um jogo usando apenas 4 KB ou 4096 bytes de dados. Para referência, a Java Edition em seu estágio atual possui 180 megabytes ou 180 milhões de bytes, incluindo armazenamentos ocupados pelos mundos, que pode aumentar esse valor em vários gigabytes adicionais. Apenas 6 blocos existem nessa versão: grama, terra, pedra, tijolo, folhas e madeira. Origem das elitras. Elitras é o termo usado para as asas anteriormente endurecidas, comuns em insetos como besouros, que cobrem as asas propriamente ditas. Embora ainda possam ser usadas para planar, as asas no Minecraft podem ter apodrecido devido à sua fragilidade, restando apenas a camada externa. Os Phantoms podem ser a versão evoluída, ou pelo menos descendentes, dos besouros de onde as elitras se originaram, já que as asas podem ser reparadas com membranas dos fantasmas. No entanto, isso deve significar que os fantasmas são manifestações reais, e não alucinações geradas por insônia. Os Vex são aliados corrompidos. Os aliados são criaturas azuis, sem pernas, com temática espiritual, incrivelmente semelhante aos Vex, até mesmo nas texturas de suas asas. A única grande diferença é que os aliados são passivos, enquanto os Vex são hostis. Pode-se especular
que os Vex sejam um resultado da captura e a corrupção de aliados, pela evocação para seu próprio benefício. Masmorras e alavancas. O nome anterior do modo aventura, anunciado por Notch enquanto o jogador estava em alpha, como um modo de jogo que estaria disponível quando o jogador estivesse completo. Diferentemente do modo aventura que temos hoje, Notch insinuou a possibilidade de 4 jogadores competirem morte permanente, como no modo hardcore, tornando-o semelhante a um jogo roguelike em um sistema de missões com mapas, missões geradas aleatoriamente. Steve é um deus? A teoria afirma que Steve na verdade é um deus. Como ele consegue carregar tantas coisas no seu inventário sem perder a velocidade? Como ele consegue pular 1 metro inteiro sem esforço e correr quase 2 vezes mais rápido que uma pessoa comum, como não fosse nada? Porque ele é o único de sua espécie nesse mundo. Como ele pode ir do nada ao absoluto e derrotar um ser cósmico no vácuo do espaço em questão de dias? Como ele consegue socar madeira? Resgatar um guest. A conquista Aliança Inquieta não parece só um desafio aleatório. A descrição sugere que os guests não pertencem ao Nether, ou pior, que eles estão presos ali contra a própria vontade. O choro constante, os sons agudos e a aparência frágil reforçam a ideia de sofrimento. Talvez eles não sejam monstros agressivos, mas criaturas deslocadas reagindo por dor, medo ou desespero. Mundo oco. Apesar do mundo de Minecraft ser absurdamente grande, a física não bate com o de um planeta sólido. Steve pula blocos de 1 metro sem esforço, corre sem fadiga e carrega toneladas de blocos. Isso alimenta a teoria de que o mundo é oco. O vazio não seria um abismo infinito, mas um espaço interno gigantesco e escuro, talvez artificial, como se Minecraft fosse um planeta construído e abandonado. Zombie Town. Zombie Town foi um jogo antigo de Notch, criado por volta de outubro de 2009. Ele seria uma continuação de Left 4K Dead, vencedor do Java 4K Contest. A única gravação existente mostra humanos andando num campo vazio, modelos que mais tarde se tornariam Steve. Minecraft 4D. Notch planejava lançar um vídeo chamado Minecraft 4D em 1º de abril de 2010. A ideia era brincar com a dimensão além das 3 conhecidas. O vídeo nunca saiu por conta de uma mudança de casa. Abóboras contêm almas. Essa teoria afirma que golems só ganham vida quando uma abóbora é colocada sobre eles. Antes da 1.13, todas as abóboras naturais tinham rostos esculpidos. Isso leva à teoria de que elas carregam algo além de matéria, almas, energia vital ou consciência. Não é o corpo que vive, é a abóbora que desperta o que estava morto. Olhos verdes dos Enderman. Quando os Enderman surgiram, seus olhos eram verdes. Poucos dias depois, foram alterados para roxo. A mudança nunca foi explicada oficialmente. Verde costuma simbolizar vida, roxo algo corrompido, alienígena ou instável. Talvez os Endermans tenham mudado, ou pior, algo mudou neles. Túneis de mina ignoram minérios. Minas abandonadas passam direto por ouro, ferro e diamante. Isso indica que não eram feitas para mineração. Elas parecem rotas de transporte ou esconderijos emergenciais, quase sempre vazias, como se quem as construiu tivesse fugindo às pressas de algo que vinha da superfície. Híbrido de Steve e aldeão. Um arquivo antigo misturava Steve com aldeões. Rosto humano, corpo deformado, braços cruzados. Oficialmente era só um teste técnico, mas visualmente uma desgraça. Vexes são almas perdidas. Evocadores não criam Vexes. No ocultismo, evocar é chamar algo que já existe. Os Vexes atravessam paredes, têm aparência espectral e desaparecem após um tempo. A teoria mais sombria diz que eles são almas de aldeões mortos em invasões, presas e forçados a lutar. Paredes de obsidiana. Durante o Endeavor,
Estruturas de obsidiana com 2 blocos de altura surgiam alinhadas aos eixos do mundo. Elas existiram por apenas 2 semanas. Não tinham função conhecida. Pareciam marcações, limites ou contenções. Guests são mecânicos. O bestiário oficial sugere que guests podem ser máquinas. Disparo preciso de bolas de fogo, movimentos padronizados. Talvez sejam drones criados por uma civilização antiga para vigiar o Nether. Se for verdade, quem os construiu? E por quê? Aranhas marrons. As aranhas eram marrons. Minutos antes do lançamento, foram trocados para preto por sugestão de um usuário. Um detalhe simples, mas curioso. Por 28 minutos, existia um Minecraft visualmente diferente, apagado antes de nascer. Mesa de encantamento futurista. O texto da mesa de encantamento usa o alfabeto galáctico padrão. A teoria diz que a mesa não é magia, mas tecnologia avançada. O livro flutuante seria uma interface holográfica. As partículas, transferência de dados. Diamantes e obsidiana funcionariam como processadores e isolantes. Magia seria apenas ciência que esquecemos como funciona. Comportamento inicial dos Creepers. No começo, Creepers não explodiam. Eles pulavam aleatoriamente e causavam dano por contato. A explosão só veio depois. Isso levanta uma questão. A explosão é natural? Ou foi adicionada? Alguém os transformou em armas. Endermans brancos. Uma creepypasta fala de Endermans brancos, imortais, que ignora as regras do jogo. Embora a história seja falsa, bugs de textura podem realmente criar Endermans completamente brancos. O problema é quando só um aparece assim, e nenhum outro. Sons de ajuda da floresta distorcida. Alguns sons ambientes têm nomes explícitos. Ajuda da floresta distorcida. Floresta distorcida aqui. Sons de angústia, ruídos distorcidos e risadas lentas. Não parecem só ambiente, soam como tentativas de comunicação ou avisos. Radiação nos deltas de basalto. Nos deltas de basalto, o silêncio nunca é completo. O bioma emite estalos secos repetitivos. São os ambientes que lembram de forma inquietante o clique regular de um contato Geiger. Na vida real, esse som está associado à detecção de partículas radioativas, algo invisível, mas mortal. Se for uma mistura de cinzas vulcânicas com resíduos radioativos, isso indicaria não apenas atividade geológica extrema, mas eventos energéticos muito mais violentos ocorridos no passado do mundo. Calm 4. A música Calm 4 foi adicionada na Alpha versão 1.1.1 como uma faixa de sintetizador surpreendentemente animada, mas acabou sendo removida logo na versão seguinte, Alpha versão 1.1.2. Por volta de 1 minuto e 36 segundos, é possível ouvir uma voz distorcida, desacelerada artificialmente, dizendo Mojang Specifications. Doença da Esmeralda. Essa teoria sugere que os Leigers e Pillares não nasceram monstros, tornaram-se. A obsessão por esmeraldas teria ultrapassado o desejo por riqueza e se transformado em algo patológico. A ganância extrema teria levado esses grupos a se voltarem uns contra os outros, cometendo assassinatos e rituais de saque que não apenas destruíram comunidades, mas corromperam suas mentes e almas. O resultado não foi apenas violência, mas uma deformação psicológica e cultural. As esmeraldas deixaram de ser moeda e passaram a ser objeto de adoração, criando sociedades quebradas, guiadas por ressentimento, poder e ódio. Creepers prototípicos cinzas. Em 31 de agosto de 2009, Notch publicou uma imagem dos primeiros protótipos do Creeper. Eles surgiram de um erro técnico. O modelo do porco foi gerado com proporções incorretas, ficando mais alto do que comprido. Pássaros. Em 28 de maio de 2009,
Um loop de áudio com sons de pássaros foi adicionado ao Minecraft clássico. Ele deveria tocar quando o jogador estivesse em florestas. O problema é simples: não havia pássaros. Durante anos, o mundo teve florestas silenciosas demais, nenhuma ave visível, apenas o som distante delas. Apenas na versão 1.12, com a adição dos papagaios, o jogo finalmente apresentou aves reais. Steve é um amnésico. Essa teoria assume que receitas de criação e avanços não são apenas mecânicas, mas pensamentos canônicos de Steve. Após um erro apocalíptico que dizimou quase toda a humanidade, Steve teria sobrevivido, mas com a mente fragmentada. Ele não esqueceu tudo, apenas perdeu acesso às próprias memórias. Ao longo do jogo, ações simples despertam lembranças esquecidas. Entrar na água desbloqueia a criação de barcos, mesmo sem madeira. Não é aprendizado, é recordação. Steve não descobre habilidades, ele se lembra delas aos poucos, enquanto explora um mundo que já foi seu lar. Estrela morta. Essa teoria rompe completamente com a ideia de que o Minecraft se passa na Terra. Ela propõe que o Sol original entrou em morte entrópica. Para sobreviver, os humanos transformaram a Terra em uma fonte artificial de calor, enquanto migraram para os restos frios do próprio Sol, criando ali um novo mundo habitável. Isso explicaria a abundância absurda de recursos. O Sol e a Lua do jogo se movem em órbitas perfeitamente opostas e circulares, enquanto as estrelas giram em conjunto. Isso não faz sentido em um sistema planetário comum, mas faz sentido se o jogador estiver dentro do Sol morto, observando planetas artificiais orbitando ao redor. O Winter é imperfeito. O Winter é invocado com poucos blocos de areia das almas e 3 crânios. Para uma entidade de tamanho e poder, isso parece insuficiente. Além disso, ele não possui membros, é apenas um torso flutuante. A teoria sugere que Steve não reconhece o ritual verdadeiro. Ele recria o Winter baseado em representações antigas, uma pintura do Winter, e acaba invocando uma versão defeituosa. Em Minecraft Story Mode, a tempestade Winter, criada com um bloco de comando, mostra o que o Winter poderia ser em sua forma plena, uma entidade verdadeiramente apocalíptica. Cratera do Minecraft Pocket Edition. Antes das cavernas serem adicionadas ao Minecraft Pocket Edition, uma sede chamada Porsche gerava uma cratera colossal. Ela descia absurdamente fundo, com uma cachoeira de lava escorrendo até um lago no fundo. Não parecia geração natural, parecia o rastro de um impacto ou de uma explosão concentrada. Para muitos jogadores, foi o primeiro contato com algo que parecia um ferimento no mundo. Pingles como criação dos saqueadores. Saqueadores e Pingles compartilham algo em comum: bestas. A teoria propõe que os saqueadores realizaram experimentos com os porcos, tentando criar soldados humanoides. A exposição a raios transformando porcos em Pingles zumbificados reforça essa ideia. Quando os resultados falharam, criaturas instáveis, violentas e pouco obedientes, os Pingles foram descartados e banidos para o Nether. Testes nucleares nas Ilhas dos Cogumelos. As Ilhas dos Cogumelos são anomalias. O micélio não cresce em outro lugar. As vacas cogumelos são mutações completas. Nenhum mob hostil surge ali. O isolamento geográfico dessas ilhas sugere o uso intencional. Civilizações antigas poderiam tê-las usadas para testes nucleares, longe do continente. A radiação explicaria a extinção da fauna comum e o surgimento de espécies mutantes. O símbolo final é óbvio: cogumelos gigantes, ecos das nuvens em forma de cogumelo, deixada por explosões atômicas. Insulto racista. Em 27 de janeiro de 2012, ao selecionar o idioma africano, o botão Single Player exibia um insulto racial. A Mojang se desculpou rapidamente, atribuindo o erro a uma brincadeira feita por um usuário do Crowdin. Mesmo assim, o episódio revela como conteúdos perturbadores chegaram a existir dentro do jogo, mesmo que por pouco tempo. Vídeos censurados da era pré-clássica. Em 13 de maio de 2009, Notch criou um teste técnico chamado Cave Game,
O vídeo está bloqueado em vários países por razões nunca esclarecidas. Mais estranho ainda, praticamente todo o conteúdo antigo do canal Newswatch parece censurado ou indisponível. Apenas arquivos preservados por terceiros ainda existem. Não se sabe o que exatamente foi mostrado nesses vídeos, apenas o que não era para continuar visível. E acabou. Valeu! Guests são almas amarguradas. Se descartarmos a ideia de que os guests são máquinas, sobra algo muito pior. Eles não seriam criaturas individuais, mas aglomerações de almas. A areia das almas já mostra rostos presos nela, e quando esse material se acumula em excesso, especialmente nos vales de areia das almas, algo pode se formar. Guests seriam o resultado de inúmeras almas fundidas. Isso explicaria seus gritos de dor, sua expressão triste e o fato de spawnarem mais guests onde a areia das almas é abundante. Muitos acreditam que os guests carregam restos de aventureiros que morreram tentando explorar o Nether. Detritos ancestrais vieram de uma explosão de reator. A versão oficial diz que os detritos antigos são restos de árvores ancestrais, mas a maioria do reator muda tudo. O Nether teria surgido após uma explosão colossal, semelhante ao antigo núcleo do reator do Nether no Pocket Edition, só que em escala absurda. Os detritos seriam fragmentos metálicos espalhados após a explosão. Isso explicaria por que eles resistem à lava, ao fogo e ao tempo. Também explicaria os deltas de basalto. Faróis liberam almas. Para criar um farol é preciso uma estrela do Nether, algo que só existe dentro do Wither. O Wither, por sua vez, é literalmente uma fusão de crânios mortos-vivos e areia das almas. A estrela não seria um item comum, mas a essência condensada de todas as almas que formavam aquela criatura. Ao ativar um farol, você estaria quebrando essa concentração e liberando essas almas, que sobem aos céus em forma de luz. Os efeitos consentidos ao jogador seriam um agradecimento final, o último ato de bondade, depois de uma libertação. A Mojang criou um lar para o Herobrine. Essa teoria vai além do jogo. Ela sugere que o Herobrine não nasceu no Minecraft, mas se manifestou nele. O jogo seria uma espécie de contenção, um espaço onde essa entidade pode existir sem afetar o mundo real. As notas de atualização sempre dizem Herobrine removido, tratadas como piada. Mas e se não for? A consciência de Steve. Em 23 de novembro de 2011, um usuário chamado Nate86711 postou uma história nos fóruns oficiais do Minecraft. O texto descrevia Steve tomando consciência de sua existência, percebendo que o mundo se reconstrói, que a morte não é o fim, e que alguém está sempre observando. A história foi removida rapidamente, mas capturas de tela sobreviveram. O que incomodou não foi o terror, foi a ideia. Steve não seria apenas um avatar. Ele sabe disso. Não olhe para a lua. Esse rumor afirma que o jogo verifica se o jogador olha para a lua por muito tempo. Testes foram feitos. Relatos surgiram falando de entidades sombrias, incêndios espontâneos, corrupção do mundo. Tudo aponta para uma creepypasta exagerada. Mas o detalhe inquietante é que o Minecraft possui verificações constantes de posição da câmera. A pergunta não é se o código existe, é por que alguém pensaria nisso. Steve está em coma. Uma teoria antiga sugere que o Steve está em coma, e que tudo que vivemos em Minecraft é a mente dele tentando se reorganizar. Existem sinais espalhados pelo jogo. Muitos mobs mortos-vivos compartilham o mesmo rosto de Steve, como se fossem fragmentos dele próprio. Versões quebradas, presas ao que já passou. Quando Steve dorme, ele não sonha. Talvez porque ele já esteja sonhando o tempo todo.
A evidência mais forte que aparece no poema dos créditos finais. Ele não fala apenas sobre o jogo, mas sobre a consciência e existência. A vida é descrita como um sonho longo, quando o jogo é um sonho curto dentro dele, um reflexo da mente tentando entender a si mesmo. Segundo essa teoria, as dimensões representam partes do subconsciente. O mundo superior simboliza o presente, a camada mais superficial da mente, um lugar de criação, ordem e imaginação, onde as memórias ainda fazem sentido. O Nether representa o passado, traumas, arrependimentos, impulsos e medos. Um espaço caótico e hostil, feito de dor e sofrimento, assim como não é fácil encarar aquilo que machuca. O fim é a camada mais profunda, o desconhecido, o vazio, o futuro. Lá não existe vida comum, apenas silêncio, e o único obstáculo final, o Ender Dragon. Derrotá-lo não é apenas vencer um chefe, é encarar o conflito final, aceitar o passado, um símbolo de criação, de renascimento, de uma nova chance. E então, nas últimas palavras do jogo, vem a ordem final. Acorde.